Ao longo da história, as cidades foram construídas para serem habitadas, para serem usadas como local de trabalho e para conectar pessoas. No entanto, no século XXI, surgiu um fenômeno perturbador: cidades construídas antes da chegada de seus habitantes. A ilha na China, com mais de 400 prédios residenciais desabitados, é o exemplo mais claro desse paradoxo. Um lugar onde tudo está pronto, exceto a vida. Hoje, exploraremos esses espaços completos, porém sem vida, para entender quais forças moldam tais cidades. Uma cidade deve ser construída antecipando o futuro ou esperar que as pessoas a façam sua? Vamos começar. O sonho de uma metrópole sobre as águas. Desde o alvorecer da civilização, a humanidade encara o mar com uma mistura de medo e ambição, uma fronteira natural que, no entanto, nunca deixou de ser um desafio a ser conquistado. No século XXI, essa conquista passou do âmbito naval para o territorial, criando literalmente terra onde antes havia apenas água. E em nenhum lugar esse ato de arrogância moderna se concretiza de forma mais impressionante do que em Forest City, na Malásia. Lançado oficialmente em 2014, esse megaprojeto não foi concebido como um simples empreendimento imobiliário, mas como a fundação de uma cidade-estado futurista desde a sua concepção. Seus planos previam 4 ilhas artificiais esculpidas no Estreito de Johor, ligando a Malásia à vizinha Singapura por meio de uma ponte de terra e ambição. Com uma área total de quase 14 km², o projeto foi concebido desde o início em uma escala que pertence mais ao reino da ficção científica do que ao do planejamento urbano tradicional. Segundo documentos iniciais, sua capacidade projetada chegava a 700 mil pessoas, uma população equivalente à de uma capital europeia de porte médio. Por trás dessa visão colossal estava o poderio financeiro e a capacidade executiva de um dos maiores conglomerados imobiliários da China, um gigante acostumado a mover montanhas, ou, neste caso, a deslocar oceanos. A cidade florestal personificava um novo modelo de expansão urbana, que não buscava se adaptar a uma topografia existente ou a uma comunidade pré-estabelecida, mas sim criá-la ex nihilo, sobre a água, com uma velocidade e uma confiança que somente o capital globalizado e a engenharia do século XXI poderiam proporcionar. Era a promessa de um novo mundo, ordenado, verde e eficiente, que emergiria do mar para se tornar um polo de progresso no coração do Sudeste Asiático. O paradoxo da paisagem completa. A vista aérea de Forest City é, sem dúvida, imponente. Fileiras perfeitas de torres residenciais, revestidas de vidro e aço, erguem-se como soldados de frente para o litoral, refletindo a luz tropical em suas fachadas imaculadas. Entre elas, amplas avenidas serpenteiam para o interior, conectando espaços designados nos planos como parques, zonas comerciais e centros de lazer. A infraestrutura, das ruas às linhas de energia, parece completa, acabada, aguardando apenas o zumbido da vida para se ativar. É a fotografia de uma cidade do futuro, organizada e previsível. No entanto, ao descer ao nível do solo, a narrativa muda radicalmente. Essa perfeição geométrica se traduz em ruas desproporcionalmente largas, varridas pela brisa do mar, mas não pelo tráfego. Os parques meticulosamente ajardinados não apresentam o desgaste alegre de crianças ou as pegadas de carrinhos de bebê. As lojas nos térreos desses arranha-céus exibem persianas fechadas, placas em branco e interiores escuros. O silêncio, quebrado apenas pelo constante estrondo das ondas ou pelo zumbido distante da construção em outras partes do complexo, torna-se um elemento físico e palpável. O que visto do ar parece um organismo urbano pronto para funcionar, no solo se assemelha a um cenário monumental, um pano de fundo à espera de seus atores. Essa ruptura entre imagem e experiência define a essência do lugar. Mais de uma década após o início da construção, a promessa de 700 mil habitantes se desvaneceu em uma realidade muito mais modesta e ilusória. As estimativas mais generosas falam em dezenas de milhares de residentes permanentes, uma fração minúscula da capacidade projetada. Vastos trechos da cidade, completos em sua estrutura, permanecem em quase absoluta imobilidade, com quarteirões inteiros, cujas janelas jamais viram a luz do dia. Forest City, portanto, não se apresenta como uma cidade fracassada, mas como um paradoxo materializado.
Uma entidade urbana quase completa em sua dimensão física, em sua infraestrutura de cimento e asfalto, mas profundamente incompleta em seu software social, no fluxo caótico, vital e imprevisível que chamamos de vida. O modelo repetido: velocidade versus demanda. A história de Forest City transcende sua localização geográfica para se tornar o arquétipo de um fenômeno global. Seu vazio não é resultado de má execução ou projeto falho. Na verdade, a qualidade da construção é frequentemente impecável. A raiz do fenômeno é mais profunda e sistêmica. É a consequência de uma velocidade de construção que opera em uma escala temporal alheia aos ritmos humanos do assentamento e da comunidade. Forest City é a personificação mais clara do que poderíamos chamar de urbanização avançada, um modelo no qual o planejamento, o financiamento e a capacidade de construção avançam a uma velocidade vertiginosa, criando realidades físicas completas sob a premissa de que a demanda virá em seguida, quase pela lei da gravidade econômica. Esse modelo, frequentemente associado a grandes conglomerados e fluxos de capital de origem chinesa, mas não exclusivo a eles, prioriza a escala e a velocidade acima de tudo. Prédios surgem do chão em questão de meses, bairros são planejados em anos, e cidades inteiras são esboçadas no horizonte em uma única década. É uma corrida contra o tempo e contra a concorrência, onde o valor parece residir na capacidade de entregar grandes volumes, de materializar um sonho em planos concretos com uma eficiência deslumbrante. No entanto, esse ritmo frenético colide frontalmente com a lentidão orgânica dos processos sociais. As pessoas não migram, não investem suas economias, não constroem suas vidas ao ritmo de um guindaste. Elas o fazem com base em empregos estáveis, redes familiares, serviços estabelecidos, um senso de oportunidade e pertencimento que leva anos, às vezes gerações, para se cristalizar. Forest City e a expressão "a ilha de 400 edifícios desabitados", que ajudou a popularizar, demonstraram que se pode vencer a corrida da construção e perder espetacularmente a corrida pela habitabilidade. O projeto tornou-se, assim, um símbolo de uma divisão fundamental do nosso tempo, aquela que existe entre a ambição desmaterializada do capital e a necessidade material, lenta e complexa, de criar um lar. Ficções arquitetônicas, do castelo europeu à réplica parisiana. Se Forest City representa o paradoxo da escala e da velocidade, outros projetos exploram um impasse diferente, o da forma sobre a função, da imagem sobre a essência. Nas colinas verdejantes do noroeste da Turquia, uma paisagem surreal desafia a lógica: 732 vilas, cada uma projetada como um castelo medieval europeu em miniatura, completo com torres, ameias e fachadas de pedra clara, estão alinhadas em fileiras perfeitas. Este é o Burj Al Babas, um complexo residencial de luxo que aspirava a ser um refúgio de conto de fadas para uma elite internacional. Sua arquitetura, quase idêntica em cada unidade, cria um efeito visual que é ao mesmo tempo impressionante e profundamente perturbador. A repetição, levada a um extremo quase hipnótico, torna-se sua característica definidora e, em última análise, sua ruína. O projeto progrediu rapidamente em meados da década de 2010, erguendo centenas desses castelos dos sonhos em apenas alguns anos. Mas quando o financiamento falhou e a demanda prevista de compradores estrangeiros nunca se materializou, a construção parou. O resultado não é apenas um lugar vazio, mas um lugar que parece vazio mesmo antes de considerarmos a ausência de pessoas. A monotonia arquitetônica elimina qualquer possibilidade de diversidade visual ou funcional. Não há cantos para descobrir, nem recantos com identidade própria, nem a mistura caótica de estilos que caracteriza cidades vibrantes. Caminhar por suas ruas impecavelmente cuidadas é como passear por um catálogo tridimensional, por uma ideia repetida à exaustão. O Burj Al Babas revela uma dura verdade. Uma cidade não pode ser sustentada por uma única imagem, por mais atraente que seja, quando essa imagem é copiada e colada sem variação. A vida urbana precisa de contraste, surpresa, adaptação e, acima de tudo, usos diversos que imbuam os espaços de significado. Uma variação desse mesmo tema de ficção arquitetônica se desenrola a milhares de quilômetros de distância, nos arredores de Hangzhou, na China. Ali, Tian Dusheng não buscou replicar um conto de fadas, mas sim capturar a essência romântica de uma capital europeia.
Planejada como uma cidade satélite para cerca de 100 mil habitantes, sua característica central e mais reconhecível é uma réplica em escala da Torre Eiffel, erguendo-se acima de bulevares arborizados, praças de paralelepípedos e blocos de apartamentos com varandas de ferro forjado e telhados de ardósia. Vista de certos ângulos, a paisagem é inconfundível, um cartão postal parisiense transplantado para o coração de Zhejiang. No entanto, durante seus primeiros anos, esse cartão postal era notavelmente desprovido de pessoas. A população real era uma pequena fração do que havia sido planejado, com apenas alguns milhares de moradores perdidos em um cenário projetado para dezenas de milhares. O contraste entre a fachada imaculada e a vida escassa era tão gritante que tornou Tianducheng um exemplo global de absurdo. O projeto revelou uma limitação fundamental do planejamento urbano baseado na cópia. Você pode replicar a silhueta de uma cidade, seu vocabulário arquitetônico, até mesmo seu mobiliário urbano, mas não pode replicar por decreto a história, a cultura, os hábitos compartilhados e as redes sociais que dão calor àquelas pedras. A lei do mais rápido, quando o crescimento econômico dita o layout. Há uma terceira força, ainda mais poderosa e volátil, que gerou cidades fantasmas: o tsunami do crescimento econômico repentino. Quando a riqueza surge em ritmo frenético, muitas vezes atrelada a um único recurso ou a uma bolha especulativa, o planejamento urbano pode se tornar uma corrida para capturar esse fluxo de capital antes que ele desapareça. Nesses casos, a cidade não é construída para as pessoas que estão lá, nem mesmo para aquelas que possam vir, mas para o valor futuro antecipado em cada metro quadrado de terra. O distrito de Kangbashi, na cidade de Ordos, China, é o principal exemplo. No início dos anos 2000, a região experimentou um boom econômico sem precedentes, impulsionado pelas vastas reservas de carvão sob suas terras áridas. Dinheiro, tanto público quanto privado, fluiu em quantidades inimagináveis. Dezenas de bilhões de dólares destinados a transformar o deserto em uma metrópole moderna. O plano era grandioso, uma cidade capaz de abrigar centenas de milhares de habitantes, com avenidas de 8 faixas, museus de vanguarda, casas de ópera, imponentes complexos administrativos e bairros residenciais de alto padrão. Em um tempo extraordinariamente curto, tudo se materializou. No entanto, materializou-se para ninguém. A população existente na região era pequena e não tinha motivos para se mudar para esse novo distrito de vidro e aço. Os planos partiam do pressuposto de que a mera existência da infraestrutura atrairia automaticamente pessoas, como um imã. Mas, em 2010, a desproporção era obscena. Prédios governamentais que ocupavam milhares de metros quadrados funcionavam com um punhado de funcionários. Teatros de última geração permaneciam sem uso. As ruas, tão largas quanto pistas de pouso, eram percorridas por mais caminhões de lixo do que carros particulares. Kangbashi ficou infame como a maior cidade fantasma do mundo. Seu fracasso não foi uma questão de cálculo logístico, mas de princípio filosófico. Foi construída seguindo a lógica pura do crescimento econômico, sob a ilusão de que a economia gera cidadania instantaneamente. O despertar tardio. Casos de ocupação gradual. A narrativa da cidade fantasma nem sempre é um fim, mas frequentemente um interlúdio prolongado e doloroso. Há lugares onde o vazio, após anos de domínio absoluto, começa a ceder espaço a uma ocupação lenta, hesitante, porém tangível. Esses casos oferecem uma lição diferente. A cidade física pode esperar, e às vezes, após uma longa espera, a vida finalmente chega. Nos arredores de Madrid, o empreendimento Cesenia, conhecido durante a crise financeira como um símbolo da bolha imobiliária espanhola, ostentava mais de 13 mil casas planejadas para acomodar dezenas de milhares de novos moradores. Após o colapso de 2008, esse sonho congelou. Durante anos, suas ruas foram corredores de concreto entre fachadas silenciosas, um monumento à desconexão entre o planejamento e a realidade econômica. No entanto, o contexto mudou novamente. A pressão insustentável sobre o mercado imobiliário na capital espanhola, décadas depois, impulsionou uma ocupação gradual. Hoje, Cesenia abriga mais de 15 mil moradores e, pelo menos formalmente, deixou de ser considerada uma cidade fantasma. Um processo semelhante, embora por razões diferentes, foi observado nos gigantes asiáticos que estamos analisando.
Em Ordos Kangbashi, a lenta diversificação da economia local para além do carvão, juntamente com políticas administrativas de realocação, atraiu dezenas de milhares de habitantes para seus espaços antes desertos. Tiandusheng, a resposta da China a Paris, viu sua população crescer muito além dos poucos milhares de habitantes de seus primeiros anos, encontrando um nicho como cidade-dormitório para Hangzhou. O custo da recuperação. Infraestrutura social versus física. Assim que as pessoas chegam, o verdadeiro teste para essas cidades visionárias começa. Elas enfrentam o desafio de construir, às pressas e com atrasos, o que toda comunidade urbana orgânica gera simultaneamente: infraestrutura social. Isso inclui tudo o que não é concreto ou fiação: as redes de transporte público que conectam casas a empregos, as escolas e centros de saúde que atendem as famílias, as lojas locais que surgem por necessidade, os espaços de lazer que se enchem de hábitos compartilhados e, crucialmente, as oportunidades de emprego locais que ancoram as pessoas ao lugar. Szenia é um exemplo clássico desse custo adiado. O influxo maciço de moradores não foi acompanhado por uma oferta correspondente de serviços. Os novos habitantes encontraram moradia, mas com uma oferta insuficiente de transporte público, o que os obrigou a depender de carros particulares para chegar ao trabalho, muitos dos quais ainda estavam em Madrid. As instalações educacionais e de saúde chegaram mais tarde, obrigando as famílias a lidar com longos deslocamentos ou a esperar em listas de espera. A criação de um tecido comercial vibrante, que vá além de alguns supermercados básicos, foi um processo que levou anos. O município foi obrigado a fazer ajustes prolongados e dispendiosos, injetando recursos públicos para corrigir os desequilíbrios que o modelo de desenvolvimento inicial ignorou. O custo da recuperação não se mede apenas em euros, mas também na qualidade de vida diária, no tempo perdido em engarrafamentos, na fragilidade dos laços comunitários quando tudo precisa ser feito. Um caso ainda mais revelador dessa dicotomia entre o físico e o social é Songdo, na Coreia do Sul. Concebida do zero em terras recuperadas do mar, Songdo é o oposto de um projeto abandonado. É a cidade inteligente por excelência, um laboratório urbano do século XX e um com sensores em cada esquina, um sistema pneumático de coleta de lixo, edifícios com certificação verde e um projeto meticulosamente eficiente. Sua infraestrutura física e tecnológica é, sem dúvida, de última geração. E, no entanto, durante grande parte de sua primeira década, Songdo foi descrita tanto por moradores quanto por visitantes como surpreendentemente tranquila, até mesmo fria. Apesar de abrigar mais de 160 mil pessoas, grandes áreas de seus parques e praças permaneceram praticamente sem uso e a vibração caótica de uma cidade tradicional coreana estava visivelmente ausente. A barreira invisível. Cidades para elites. E o espectro da desconexão. Existe um tipo de vazio urbano que não surge da falta de planejamento ou de um ritmo de desenvolvimento desarticulado, mas de uma decisão consciente e excludente. É o vazio da desconexão social, aquele que ocorre quando uma cidade é projetada, desde sua concepção, como um enclave para uma elite econômica, erguendo barreiras invisíveis, porém intransponíveis, que a separam do tecido social circundante. O exemplo mais claro desse modelo encontra-se na costa de Lagos, na Nigéria. Eco Atlantic é uma nova cidade construída em terras recuperadas do Oceano Atlântico, um muro de luxo e tecnologia contra a erosão costeira e o crescimento descontrolado da megacidade africana. Com um investimento de bilhões de dólares, seus planos prometem infraestrutura moderna de ponta, segurança e um ambiente urbano altamente controlado para centenas de milhares de futuros moradores. No entanto, desde suas fases iniciais, Eco Atlantic revelou uma tensão intransponível. Os preços de imóveis e terrenos atingiram níveis inacessíveis para a grande maioria da população nigeriana, cuja renda média representa uma fração ínfima do necessário para adquirir um imóvel neste novo bairro. O perfil dos potenciais moradores, portanto, limitava-se a uma elite econômica extremamente restrita, expatriados e corporações internacionais. Como resultado, grandes áreas deste projeto tecnicamente impecável permanecem subutilizadas, não por falhas de construção ou falta de demanda abstrata, mas sim por uma desconexão com a base social real de seu entorno. Eco Atlantic não sofre com o vazio por falta de habitantes, mas sim com a incapacidade de encontrar seu público
dentro de uma estrutura de custos que os exclui propositalmente. Este projeto ilustra um risco terminal do urbanismo tábula rasa. Uma cidade pode ser visualmente deslumbrante e tecnicamente impressionante, mas falhar em se integrar econômica e socialmente ao ecossistema circundante. A síntese do paradigma, Chenggong. Para compreender a essência deste paradoxo urbano do século XXI, devemos olhar para um lugar que não é o mais vazio nem o mais famoso, mas talvez o mais representativo. Chenggong, um distrito de Kunming, no sul da China, foi desenvolvido como um novo centro urbano e administrativo com um objetivo claro: redistribuir o crescimento da capital provincial e aliviar a pressão sobre seu núcleo histórico. Isso envolveu investimentos maciços em prédios governamentais, campi universitários de ponta e grandes complexos residenciais projetados para acomodar centenas de milhares de pessoas. Em 2023, a população do distrito ultrapassou 700 mil habitantes, um número que denota um inegável sucesso demográfico, um crescimento real e substancial. No entanto, por muitos anos, e ainda hoje em certas áreas e em certos momentos, Chenggong carrega a percepção de ser um lugar sem alma, carente de intensidade urbana. Como é possível que um distrito com 700 mil habitantes possa, às vezes, parecer vazio? A resposta reside na sequência de desenvolvimento, uma sequência que já nos é familiar. A infraestrutura administrativa e residencial foi consolidada a uma velocidade surpreendente. Prédios foram erguidos, apartamentos foram vendidos, universidades realocaram seus alunos. Mas os padrões cotidianos que transformam um conjunto de prédios em um bairro e um conjunto de bairros em uma cidade levaram muito mais tempo para se estabelecer. A oferta de empregos locais não cresceu na mesma proporção que a de moradias, o que transformou Chenggong, durante anos, em uma enorme cidade dormitório, cujos habitantes escapavam durante o dia para trabalhar no centro de Kunming. A vida comercial, social e cultural, essa camada que dá profundidade à experiência urbana, chegou tarde, lutando para preencher os amplos espaços previstos no plano diretor. Chenggong não é um fracasso. É a síntese perfeita de todos os casos analisados. Ao concluir esta jornada através de continentes e modelos econômicos, uma ideia comum emerge acima de todos os casos. As cidades não são definidas pela quantidade de concreto despejado ou pela altura de suas silhuetas contra o céu.